E nós chegamos na questão da virtude, né? Primeiro vamos entender o que é a virtude. A virtude é uma disposição estável para o bem. Quer dizer, uma coisa é alguém que faz o bem por acidente. Outra coisa é uma pessoa que faz o bem porque é uma pessoa boa. Então a virtude é essa qualidade, qualidade em sentido não, utilizando a palavra qualidade em sentido lato, né? É a qualidade de quem de fato age habitualmente bem, porque possui essa disposição. Mais ou menos, por exemplo, como um pianista não é alguém que por um acidente toca um piano, mas é alguém que realmente sabe tocar piano, né? Então, a virtude é isso, é uma disposição estável que permite com que o homem haja sempre de uma maneira boa. O contrário da virtude é o vício? É o vício, mas vício não no sentido com o qual essa palavra soa aos nossos ouvidos. Porque a gente, quando fala de vício, a pessoa pensa vício de cigarro, vício de bebida, né? Mas vício enquanto algo que danifica, que vicia, né? Ou seja, que corrompe, que destrói a nossa ação por dentro. A virtude, ela é uma característica do cristão? Somente o cristão possui a virtude? Ou há virtudes fora do âmbito religioso? E de que maneira a gente relaciona uma com a outra? Existem dois tipos de virtudes. Existem as virtudes naturais, que qualquer pessoa pode adquirir, né? Que elas são, digamos assim, resumidas nas 4 virtudes chamadas cardeais. Porque a palavra cardial vem da palavra cardo, em latim, que significa dobradiça. Né? Então, dessas 4 virtudes, desdobram todas as demais virtudes, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas, além dessas virtudes adquiridas, existem as virtudes sobrenaturais, né? As virtudes naturais podem ser adquiridas por qualquer pessoa. As virtudes sobrenaturais só podem ser adquiridas por quem está em graça de Deus, por um cristão que está em graça de Deus. São, em primeiro lugar, as virtudes da fé, da esperança e da caridade, e, além delas, as virtudes morais infusas, né? A prudência infusa, a justiça infusa, a temperança infusa e a fortaleza infusa. Ou seja, são virtudes dadas por Deus que elevam a nossa vida moral a um nível sobrenatural. Bom, todas essas virtudes, esses dons, nós recebemos num episódio concreto e claro, no tempo e na história de cada um de nós, que é o nosso batismo, tá certo? Portanto, quem não é batizado não tem acesso a esse tipo de virtude? As virtudes sobrenaturais, não. Mas em que sentido, né? Aqui existem distinções que nós podemos fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha recebido o batismo de desejo, um catecúmeno, né? Que ele está se preparando para o batismo, mas ele não morreu sem ser batizado. Então, obviamente, pela fé, ele recebeu a graça de Deus e, junto com a graça, as virtudes e os dons, etc. Tal. Mas, para dizer de um modo claro, nós recebemos as virtudes sobrenaturais no momento em que somos batizados. Isso com absoluta clareza e certeza. Então, essa pessoa que não é batizada, que nunca vai ser, por uma razão de incompreensão invencível, ignorância invencível, ela, de alguma forma, ela pode ver um tipo de virtude distante dessas que o senhor acabou de explicar? As virtudes naturais, com certeza, no sentido de que ela pode ser uma pessoa boa, né? Praticando as virtudes naturais. Agora, as virtudes sobrenaturais, elas chegam apenas com a graça de Deus. E essas que a gente vive a partir da graça de Deus, elas devem ser exercitadas? Existe uma virtude que pode ser amadurecida e a gente viver ela num outro patamar? As virtudes naturais, elas crescem com a prática. As virtudes sobrenaturais crescem apenas com a oração, né? É claro que a oração e os sacramentos, os meios sobrenaturais pelos quais nós obtemos a graça de Deus, né? Mas, como as virtudes sobrenaturais, elas estão, digamos assim, fundadas sobre as naturais, você não consegue praticar uma virtude sobrenatural sem exercitar uma virtude natural ao mesmo tempo, né? Então, é óbvio que mesmo as virtudes sobrenaturais, embora nós cresçamos nelas apenas pela oração, pela graça de Deus e assim por diante, elas requerem de nós uma prática. Então, nós crescemos simultaneamente nas virtudes naturais,
na medida em que praticamos as sobrenaturais. Então, ainda que a oração, etc., seja, obviamente, um fato determinante para o crescimento dessa virtude, não se resume apenas do campo de vista sobrenatural. Quando o senhor diz praticar, quer dizer, exercitar aquilo que eu já aprendi de acordo com a minha vivência sobrenatural? Exatamente, porque a fé sem obras é morta, né? Então, as próprias virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas requerem de nós uma vida cristã que é muito mais alta do que a vida do homem natural. E exatamente por causa disso, nós estamos movidos por essas virtudes sobrenaturais a exercer todas essas virtudes num nível muito mais alto e, portanto, supõe o nível natural, né? É mais ou menos assim. O sobrenatural assume e eleva o sobrenatural a um nível que ele jamais chegaria por si mesmo. Mas isso, sem a graça de Deus, sem orações, sem os sacramentos, é impossível para o cristão atingir. O senhor falou de virtude de qualidade, né, no início da sua colocação. A virtude ela é uma qualidade moral? Ela é uma qualidade moral, mas assim, porque esses termos, se a gente for tecnicamente bem preciso, eles precisariam ser melhor lapidados. Certo. Né? Então, por exemplo, nós dizemos assim, que as nossas potências operativas, né, a nossa inteligência, a nossa vontade, são qualidades inerentes ao ser humano. Né? Mas essas qualidades, elas são aperfeiçoadas por hábitos. E esses hábitos são essas disposições que fazem com que as nossas qualidades funcionem de uma maneira excelente. Né? Então a gente poderia distinguir as coisas de um jeito sempre cada vez mais preciso. Mas para dizer assim de um modo simples, assim como uma pessoa de casa pode entender, as virtudes são qualidades, ou seja, elas são especificações que me melhoram, que me aperfeiçoam.